Olá, quero dar as boas-vindas a você e a todos que estejam nos assistindo ou nos ouvindo nesse podcast do Profissão Docente sobre supervisão e regulação do ensino superior no Brasil. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Movimento Profissão Docente. Profissão Docente é uma organização do terceiro setor que foi constituída por uma coalizão de 8 outras organizações, que eu cito aqui para vocês: o Instituto Península, o Instituto Natura, o Instituto Unibanco, o Itaú Social, a Fundação Lema, a Fundação Telefônica Vivo, a FLUP, Fundação Penido e o Todos pela Educação. Essas 8 organizações se juntaram, formaram o Profissão Docente, para que nós nos dedicássemos 24 horas por dia a pensar políticas voltadas aos professores para garantir melhores condições de trabalho, de remuneração, de desenvolvimento profissional para as professoras e professores da educação básica. O nosso tema é um tema relativo ao ensino superior. Pela LDB, toda professora e todo professor, para acessar uma rede pública de ensino, precisa ter uma licenciatura, um curso de pedagogia, e esses cursos são oferecidos por instituições de ensino superior, públicas e privadas, e essas instituições precisam seguir o regramento estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação através das séries e pelo INEP. Então, o nosso tema é exatamente esse: avaliação, supervisão e regulação do ensino superior, com olhar específico para as licenciaturas. Eu vou ter aqui hoje comigo, ajudando nesse podcast, o Pedro, que é o nosso gerente de formação inicial. O Pedro já está aí no estúdio. E temos um convidado, Todos os nossos convidados são muito especiais, mas o convidado desse 7º episódio é um professor muito, muito, muito especial, Professor Dilvo Christoph, professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado, professor Dilvo, muito bem-vindo. O professor Dilvo tem um currículo invejável, Eu, quando fui ler os livros dele e olhar o currículo, eu fiquei absolutamente encantado. Eu posso dizer, professor, que foi uma vida inteira dedicada a pensar a avaliação e a qualidade do ensino superior no nosso país, O professor Dilvo, além de professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi diretor da CAPES, ele foi diretor do INEP, da área de estatísticas e do censo escolar, teve sob a sua responsabilidade a implantação dos sinais, que diz exatamente respeito à avaliação do ensino superior. É um estudioso, como já disse, do ensino superior, e tem uma particularidade da carreira do professor, que ele foi membro do comitê assessor do MEC, que construiu o PAIUB. Foi o primeiro desenho de avaliação do ensino superior no Brasil. O PAIUB foi o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Naquela época, professor, pensado muito e principalmente para as universidades públicas federais, mas que se aplica a qualquer universidade, obviamente fazendo os ajustes necessários. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria muito grande conhecê-lo e conhecer todo esse trabalho, essa dedicação. Acho que você vai trazer aqui muitas boas ideias. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero deixar registrado para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que aqui nos ouvem e nos assistem, que o ensino superior brasileiro, num certo sentido, nas últimas 3 décadas, é um case de sucesso global. Nós tivemos a expansão extraordinária do número de cursos, do número de instituições de ensino, As instituições se multiplicaram por 3 e o número de cursos se multiplicaram por 5. A quantidade de matrículas, lá quando o professor estava
pensando o primeiro desenho de avaliação no início dos anos 90, ainda antes do Brasil ter tornado viável as instituições de ensino superior com finalidade de lucro, que até aquela época, até 95, não existiam, eram apenas filantrópicas. Nós tínhamos um pouco menos de 2 milhões de matrículas no ensino superior. E o último censo de 2023, nós trouxemos praticamente 10 milhões de matrículas. Então, assim, um crescimento extraordinário, mas o que nos traz aqui é refletir sobre a qualidade do ensino superior, né? Que não é um desafio só de Brasil, é um desafio global. As universidades estão, como tudo, né, na sociedade, nesse mundo digital, nessas transformações todas, está tudo em questionamento e cada vez mais a gente precisa cuidar da qualidade. Então eu diria assim, fizemos um avanço extraordinário de quantidades, agora nós precisamos debruçar com muito critério, e o professor Dilvo tem muita experiência, muito conhecimento, muito conceito bom no que diz respeito à qualidade. Então, professor, eu vou te fazer a primeira pergunta, que diz respeito exatamente ao seu, né, ao início dessas suas preocupações com a avaliação. O senhor teve toda uma vida profissional ligada à avaliação. Início da década de 90, com a criação do PAIUB, Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. É um trabalho fundante, né? Um trabalho inicial. Depois passou, como eu já disse, pela CAPES, pelo INEP, sempre olhando o ensino superior. O que você vê de positivo? Começou lá no PAIUB, depois veio o Provão, depois veio Sinais, ENAD, enfim. O que você destaca nesses 30 anos de história, desde que você começou a trabalhar, de avanços na avaliação e na regulação do ensino superior no Brasil? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite a participar dessa conversa. Você sabe que esse tema me é muito caro, né? Eu já começaria dizendo que, olhando em retrospectiva, né, para a questão da avaliação e da regulação da educação superior, fica para mim muito claro que nós nunca escrevemos a história sobre uma página em branco, né? A gente escreve sempre essa história sobre um texto que, de alguma forma, já existe ou em diálogo com esse texto. Mas é graças a esse diálogo que nós passamos também a entender o contexto, né, e identificamos também as nossas limitações e o quanto a gente pode avançar. E assim foi com o PAIUB, assim foi com o Provão e assim foi com os Sinais. Então, para responder a tua pergunta, eu tenho que deixar claro de início que o PAIUB não tinha preocupações regulatórias. Nenhuma, nada, zero. É estranho isso. O PAIUB foi concebido como um programa de avaliação com adesão voluntária das universidades. E aí, universidades entendidas ainda com U maiúsculo, né? Instituições de ensino, pesquisa, extensão, com mestrados e doutorados, estudos avançados, e que eram universidades interessadas na busca de um selo de qualidade, de um referencial de qualidade. Então, a proposta do PAIUB era de uma avaliação formativa. Não havia nela nada de somativo regulatório. Tratava-se de um programa que entendia a avaliação como afirmação de valores. Afirmação de valores. Que valores? Era uma expressão que usamos muito na época. Quer dizer, são aqueles valores que estão presentes nas dimensões, nos indicadores, nos critérios, que aparecem nos instrumentos que a gente utiliza para avaliar. Nenhuma pergunta é neutra nesse sentido, ela afirma um valor. E no PAIUB a orientação era claríssima, era avaliar para melhorar, não era avaliar para autorizar, credenciar, impedir o funcionamento, ou essas coisas do gênero, que são do mundo regulatório. Avaliação no PAIUB, eu sei que isso parece estranho hoje, mas a avaliação no PAIUB era eminentemente formativa. A regulação, ela ficaria no MEC, né? que faria essa avaliação com os seus critérios próprios, mas sem atrelamento com a avaliação.
É claro que a Constituição Federal já previa a avaliação e a autorização pelo Estado, né? Estou falando da Constituição de 88, que previa a avaliação e autorização para o funcionamento das IES privadas. Agora, a vinculação direta entre avaliação e regulação, essa de fato só veio com a Lei 9.831, que é de 95, ou seja, 2 anos após a elaboração do PAIUB. Então, essa lei, foi uma lei importante, ela trouxe 4 coisas que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, ela instituiu a avaliação periódica, a regulação periódica, instituiu as diretrizes curriculares nacionais e criou o Conselho Nacional de Educação. Ou seja, é uma lei importantíssima. 1 ano depois dessa lei, em 96, veio a LDB. É sempre bom lembrar que a LDB estava em discussão há 10 anos. Então, com a LDB, a vinculação entre a avaliação e os atos regulatórios, aí sim, aí ficou sacramentada e se tornou irreversível. E, claro, com forte impacto sobre o que viria a ser os sinais anos mais tarde. Então, resumindo, respondendo agora a tua pergunta, se houve avanços para avaliação desde os tempos do PAIUB, minha resposta é claro que houve, claro que sim. Hoje nós temos uma avaliação que envolve todo o sistema, não apenas as universidades públicas e algumas comunitárias e confessionais, e também temos uma avaliação que se tornou o referencial básico, não o único, mas o básico para o processo regulatório de todo o sistema. Isso, no meu entender, representou um avanço mais significativo no processo regulatório do que no avaliativo. O que eu quero dizer? A regulação hoje ela pode ser feita não apenas com base no cumprimento de demandas legais, né, se a instituição cumpriu a lei ou não cumpriu, né, mas também é muito mais do que isso. Ela pode ser feita com base na qualidade que é identificada no processo avaliativo. Agora, a avaliação, se bem conduzida, ela não precisa ficar subsumida na regulação. Ela também pode continuar sendo formativa, como o PAIUB imaginou. Ela pode continuar afirmando aqueles valores que a gente considera capazes de despertar a consciência de todos os atores envolvidos e, portanto, melhorar a qualidade. Então, isso são avanços importantes. Professor, vou chamar o Pedro aí, que ele vai trazer uma outra pergunta para o senhor. Pedro. Obrigado, Haroldo. Professor, muito interessante entender um pouco dessa perspectiva da avaliação. E eu acho que, até olhando, né, para a evolução de como que a gente avalia o ensino superior, a gente teve, logo depois ali do PAIUB, o Exame Nacional de Cursos, né, que ficou conhecido como o Provão, que veio talvez no lugar do PAIUB, não sei se a gente pode falar dessa forma. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco quais são as principais diferenças entre esses dois sistemas, né? O que o Provão tem diferente do PAIUB? Então, você disse que o Provão sepultou o PAIUB, de certa forma, ele sepultou o que nós chamávamos de PAIs, né? Sepultou muitos PAIs. Os PAIs eram os programas de avaliação institucional, que tinha PAIs em todos os lugares. Tinha o PAIUNG lá no Rio Grande do Sul, o PAIURGS, o PAIUFSC, deve ter algum Pai Freud também em algum lugar do PAIUNG. Mas a verdade é que também muitos desses PAIs, esses programas de avaliação, eles sobreviveram. E alguns até hoje ainda mostram alguma atividade, claro, devidamente ajustada aos novos tempos. Agora, principais diferenças entre o Provão e o PAIUB, a minha resposta é muito simples a isso. Eles não tinham nada em comum. Acho que isso explica, em parte, o enterro dos pais aqui, né, do PAIUB. O PAIUB era um programa de avaliação de instituições e cursos baseada em critérios. Note o que eu estou dizendo. Ele estava voltado a quê? Ele queria consolidar as universidades existentes, em especial as públicas. Isso explica a origem do PAIUB na Andifes, né? É a Associação dos Reitores das Federais, a partir da afirmação dos valores que se acreditavam poderiam levar à qualidade. Agora, o Provão
Ao contrário, o Provão veio na esteira da expansão da educação superior privada. E ele veio com um intuito forte de sinalizar para a sociedade que havia aí um certo controle de qualidade pelo MEC, né, sobre as faculdades que começavam a surgir em todos os cantos do país. Isso com autorização do próprio MEC. Então, o ENC, de fato, o Provão, era uma prova aplicada aos concluintes para verificar a sua aprendizagem ao longo do curso. Então, não era uma avaliação de cursos, era uma avaliação de aprendizagem e mais, ela era baseada em norma, não em critério. Quando a gente diz que a avaliação é por critério, por exemplo, nós dizemos que todos nós podemos ter boa saúde. A minha boa saúde não exige que a tua seja pior. Avaliar a saúde como boa tem a ver com avaliar o funcionamento de um conjunto de sistemas. O sistema cardiovascular, o respiratório, o gastrointestinal, etc, etc. No contexto educacional, da avaliação por critério, todos os cursos IES também podem ser bons, né? Porque a definição ela vai depender da análise do que nós chamamos as dimensões ou os pilares que garantem a saúde institucional, que seriam aqueles sistemas na área da saúde. Nos sinais, esses pilares, eles estão definidos em lei, nos dois instrumentos principais, o instrumento de avaliação institucional e no instrumento de avaliação de curso. Agora, na avaliação por norma, como no Provão e também hoje no ENAD, mesmo que nós avaliamos só os melhores cursos do país, nós sempre vamos ter cursos considerados fracos e ruins. E por que seriam ruins se nós estamos avaliando só os melhores? Porque o modelito exige o ranqueamento, ele exige a distribuição na curva. Em suma, nada há em comum entre o PAIUB e o Provão, exceto, se você quiser dizer, exceto o fato de que os dois pretendiam avaliar cursos e de que ambos, de alguma forma, ainda sobrevivem dos sinais. Não sei se professor, eu vou nesse último tom que você deu aí. Porque pelo que a gente está compreendendo, de alguma forma, os princípios que o senhor fala, né, que o senhor redigiu lá do PAIUB, eles foram retomados nos sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E o senhor foi protagonista lá no PAIUB e foi protagonista nos sinais, né? Em que aspectos, a pergunta é, em que aspectos os sinais, né, os sinais foram mais de 10 anos depois do PAIUB, em que aspectos os sinais superaram o PAIUB, avançaram? O que ele trouxe de novidade? Primeiro, se ele realmente retoma lá e o que ele avança? Certo. Bom, aquele princípio, aquele texto que abre ali o livreto dos sinais, né, que trata justamente dos princípios, eu dizia há pouco para o Pedro, hein, que ele foi escrito durante a tarde do dia anterior ao lançamento do programa, lá num hotel de Brasília, né? Mas ele foi gerado a partir das minhas anotações. Por que eu acho que é importante dizer isso? É importante dizer isso porque, embora o texto esteja assinado por mim, os 7 princípios do PAIUB, que são globalidade, comparabilidade, respeito à identidade institucional, não punição e não premiação, adesão voluntária e legitimidade e continuidade, né? Esses princípios não foram só defendidos por mim, eles foram defendidos ferrenhamente por todo o grupo que formulou o PAIUB. Então, tem que deixar claro que a nossa compreensão, naquela época, era de que a avaliação deveria ter vida própria, independente, que não poderia ficar subsumida nos processos regulatórios. Por exemplo, se você observa os princípios, fica claro que princípios como adesão voluntária e não punição e não premiação, eles não combinam com atos regulatórios. A adesão voluntária de uma IES, ela desvincula a regulação da avaliação. E por isso mesmo lá no PAIUB só poderia ser tomada como uma possibilidade de fuga do processo regulatório se fosse
fosse adotada. Ou seja, você coloca a adesão voluntária, então você não pode obrigar as pessoas a entrarem. Sim. Elas entram se quiserem, vêm buscar o selo de qualidade se quiserem. E da mesma forma, o princípio da não punição e da não premiação. Esse princípio, ele também tinha o objetivo de desvincular a avaliação dos atos regulatórios. Por quê? Porque se entendia que autorizar, reconhecer ou credenciar é, de certa forma, uma forma de premiar. Assim como negar a autorização, não reconhecer, descredenciar, fechar um curso, é uma forma de punir. Sim. É claro que 10 anos mais tarde, tem que sempre pensar nisso, isso era 93, né? 10 anos mais tarde, os elaboradores dos sinais viram esse balão aí dos sonhos encontrar os espinhos da nova realidade. Que espinhos? O espinho, por exemplo, da agressiva privatização da educação superior e também, eu diria, do caráter não universitário, cada vez mais dominante na educação superior. Aliás, a gente olha hoje, por exemplo, nós temos só 8% das instituições de educação superior são universidades. Repito, instituições de ensino, pesquisa, extensão, mestrados e doutorados e assim por diante. Então, eu repito, o PAIUB estava voltado às universidades, não a outros tipos de instituições. Hoje nós temos que somar a isso a expansão desenfreada da modalidade à distância. Quase 100% hoje ela está centrada no setor privado. O setor público, né, ele está recuando dessa tarefa, que eu acho que é um erro, mas enfim, é outra história. E além do impacto das novas tecnologias sobre a forma como hoje nós concebemos, por exemplo, o campus. Eu sempre digo que logo, logo o campus não será apenas um lugar, ele será também um espaço na nuvem. E isso, é claro, vai exigir adaptações e mudanças na avaliação, assim como o Sinais precisou adaptar os princípios que estavam lá no PAIUB, que o momento histórico era outro. Pedro. Perfeito, professor. E o senhor falou, né, que a gente teve esse salto, né, de 93 para 2004, que são 10 anos ali que fazem diferença para o lançamento e o que se pensou ali nos Sinais. E aí agora eu te pergunto, passado esses 20 anos, assim, o que você enxerga de desvios de rota na implementação dos Sinais em relação aos seus princípios, né, de 20 anos atrás? Olha, às vezes eu me surpreendo com a resiliência dos Sinais. Nesses seus longos 20 anos de história, atualmente é a política educacional mais longeva, né, que nós temos. O Sinais passou por vários momentos difíceis. Ele começou sendo rejeitado no próprio berço. O Sinais sobreviveu ao IDES, ele sobreviveu ao SINAPES, ele se transformou de medida provisória em lei quando ele pôde recuperar pontos centrais da doutrina que gerou o texto, e ao longo do caminho ele foi mutilado por transformações diversas, algumas caprichosas, que se seguiram na aplicação, por exemplo, no uso indevido do ENAD, na utilização de índices que viraram conceitos e instrumentos permanentes de regulação, na transformação de dimensões em eixos, na desobrigação das visitas in loco, etc, etc. Eu acho que a sobrevivência dos Sinais nesse ambiente, né, de rejeição, adaptação, mutilação, mostra que o texto da lei tem seus méritos e que eu acho que se ele for devidamente considerado, eu acho que ele terá a capacidade de resistir e enfrentar sem grandes traumas os desafios que a educação superior hoje tem pela frente. Agora, respondendo assim mais pontualmente a tua pergunta, entre os desvios de rota, eu vou citar só 3. Primeiro, as mudanças no ENAD, a regulação baseada nos índices e a criação dos índices. Esses 3. O ENAD foi concebido para ser vou dizer isso com muito cuidado, concebido para ser um coadjuvante dos Sinais, não para ser o protagonista. Originalmente ele era aplicado a ingressantes e concluintes, você deve se lembrar.
Ele tinha a função de dizer aos cursos algo sobre o processo de aprendizagem dos alunos durante a trajetória, para que os cursos pudessem verificar o quanto dessa aprendizagem tem a ver com a aderência, por exemplo, dos seus projetos pedagógicos de curso às diretrizes curriculares nacionais e o quanto tem a ver com outras questões de natureza pedagógica, com as práticas de ensino, a qualidade dos docentes, as condições de ensino e as lacunas que foram detectadas. Então, essa característica de um teste de progresso que o ENAD tinha, ela foi destruída quando só os concluintes passaram a fazer a prova. É claro que o Enem, agora universalizado, permite alguma comparação, mas não conforme originalmente previsto. Hoje, eu diria que o IDD é uma adivinhação estatística. A sua confiabilidade é pequena, mas principalmente de pouca utilidade para os cursos. E os índices? E de que índice que estou falando? Estou falando especialmente do CPC e do IGC. Eles se tornaram um problema. O CPC, originalmente pensado como IQC, como um índice de qualidade de curso, foi pensado com o objetivo emergencial de permitir que o INEP pudesse se organizar para atender ao grande volume de avaliações in loco, em um sistema em expansão. Bem, o que aconteceu? O índice virou conceito provisório no início e depois, na prática, um conceito permanente de curso. Então, e ele é baseado principalmente no quê? Ele é baseado principalmente no ENAD, em algumas questões do questionário socioeconômico. Ele é frágil demais para ser conceito de curso. E eu diria mais, eu vou dizer isso com muita ênfase, ele se torna um escárnio para com avaliação in loco. O instrumento criado para avaliar cursos chama-se AGC, Avaliação dos Cursos de Graduação. E é uma avaliação in loco por pares. O ENAD não é e nunca foi avaliação de curso. Já o IGC, Índice Geral de Cursos, veja o nome dele, né? Por estar fortemente ancorado nos CPCs, ele também afronta a lei dos sinais. Ora, se a lei dos sinais estabelece 10 dimensões, consideradas os pilares para identificar a saúde institucional, dimensões que devem ser avaliadas uma a uma, in loco, por comissões. Isso é o que diz a lei. Então, como aceitar que uma IES seja avaliada por um índice de tamanha fragilidade como o IGC? O que o CPC e o IGC fazem hoje, eu diria, é alimentar a preguiça com o que realmente interessa na avaliação. E o que realmente interessa? É a afirmação de valores, daqueles valores, repito, que num determinado momento histórico nós acreditamos que sejam importantes para melhorar a qualidade e que por isso nós colocamos nos instrumentos. Agora, o mais grave, vou usar a palavra mais forte, gravíssimo, os índices também são hoje utilizados para regular a educação superior. E aí nós temos situações esdrúxulas, de cursos que nunca são avaliados e também de cursos de boa qualidade, às vezes até de alta qualidade, que não podem participar de políticas públicas, como, por exemplo, o SISU, Sistema de Seleção Unificado, ou às vezes do ProUni nem do FIES. Por quê? Porque os alunos boicotaram a prova e o CPC do curso não atingiu a nota mínima de 3. Então, eu quero dizer, regular o sistema a partir da utilização de índices tão frágeis não é só uma aberração técnica. Eu também diria, é uma afronta à lei dos sinais. Professor, acho que tem outras perguntas aqui que eu acho que o senhor já respondeu. Nosso tempo está esgotando-se. Aí eu queria fazer um último pedido a você. Parece claro que o seguinte, a pergunta que o Pedro fez, se desviou a rota dos sinais, pelo que você disse, dá para deduzir que retomar os princípios lá dos sinais parece uma coisa importante, e o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana,
falou várias vezes em criar uma agência reguladora. E aí eu queria que você resumisse assim, 1 minuto, 2 minutos, com tudo isso, toda essa história que você ajudou a construir, que você conhece tão bem. Aliás, quem está nos assistindo, eu recomendo o seu último livro, Revisitando os Sinais, né? Tem muita dica ali. O que você diz, o que o Brasil precisa fazer para ter uma boa avaliação e uma boa regulação do ensino superior a partir de agora? Com todo esse aprendizado que a gente teve aí de 30 anos. Olha, eu acho que precisaria primeiro fazer uma grande meta-avaliação. Se você olhar, por exemplo, o fluxograma dos sinais, você vai ver que ele está abraçado pela meta-avaliação. Então, eu diria, em primeiro lugar, que nós temos que fazer uma meta-avaliação séria hoje. É uma avaliação da avaliação. Nós temos que integrar os instrumentos de avaliação entre si e nós temos que, principalmente, não menos importante, eu diria, integrar a avaliação aos sistemas de informação do INEP e de outros setores. Quando eu falo em meta-avaliação para valer, eu estou me referindo a meta-avaliações sugeridas, por exemplo, pela experiência internacional, como o Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, que é um consórcio de universidades americanas e canadenses, que fez um trabalho belíssimo e que diz que a boa avaliação ela tem que ter 5 atributos básicos. Né? Ela tem que ser útil, ela tem que ser viável, ela tem que ser apropriada, né, ou justa, e ela tem que ser exata, e ela também tem que levar a o que eles chamam de accountability, a responsabilização dos agentes. Eu acho que nós hoje precisamos mostrar com mais clareza as múltiplas utilidades da avaliação. Se e onde é viável, em termos técnicos, acadêmicos, econômicos, né, e políticos. A avaliação tem que ser viável. Se ela é apropriada, ou seja, se ela é justa para aquele tipo de curso ou instituições, se os resultados são de fato exatos e confiáveis, e principalmente se a gente sabe as canelas de quem tem que chutar quando as coisas, para que as coisas deem certo. Né? Uma meta-avaliação desse tipo eu acho fundamental. Tem que ter accountability, sim. Eu acho que nós avançamos muito pouco na integração dos instrumentos de avaliação. Então, cada instrumento hoje continua operando independentemente, né, com vida própria. Até parecem que são de planetas distintos, sem que uma avaliação de curso fale com a avaliação institucional ou com a avaliação do desempenho do estudante. Então, a ideia de integração parece que desapareceu do INEP nos últimos anos. E parece que os operadores se tornaram adeptos de uma noção, que no meu entendimento é equivocada, de que o ENAD pode substituir as demais avaliações do processo regulatório. Eu sei que muita gente no INEP pensa diferente, mas tem que trabalhar nessa direção. Então, como consequência, o que eu vejo hoje é que o INEP, ao invés de estruturar a DAES, né, e buscar recursos necessários para operar, né, diante da crescente demanda, né, o INEP e o MEC, né, como um todo, passaram a se declarar incapazes de atender ao grande volume de avaliações em loco, e aí passando aos poucos a abdicar do que eu acho que é uma prerrogativa importante, que é a de regular o sistema, né, via avaliação, né, e via INEP. Agora, com relação à integração dos instrumentos de informação e de avaliação, eu diria que nós tivemos um retrocesso nos últimos anos. Veja que o portal Sinais, em 2006, 2007, ele foi premiado pelo Banco Mundial por sua inovação na divulgação estatística. E ele integrava, naquela época, até 2008, 2009, ele integrava a plataforma Lattes, o Bases, o cadastro de docentes e as informações do Censo de Educação Superior. Tinha 15 anos de Censo de Educação Superior ali num clique de mouse, permitindo que, né, com um clique ou alguns cliques de mouse, nós podíamos construir perfis de cada uma das nossas mais de 2.000 instituições do país e dos milhares de cursos. Por algum motivo nunca esclarecido,
Aos poucos o portal foi sendo desativado e por longo tempo o portal Sinais deixou de ser atualizado, até que foi tirado do ar por completo e nada foi posto no seu lugar. Eu diria que houve um retrocesso. Agora, apesar dessas e de outras dificuldades, eu continuo ainda com o entendimento de que 20 anos atrás nós construímos um belo sistema de avaliação e eu acredito que com alguns ajustes ele ainda poderá trazer novas e importantes contribuições pelos próximos 20 anos. Eu tenho muito orgulho de ter participado com José Dias Sobrinho, Isaura Belloni e tantos outros na construção desse sistema. Obrigado, professor. Acho que você deixa aqui uma agenda muito bacana para se trabalhar e uma visão positiva, né? Acho que a vida é assim mesmo, a gente caminha para frente, eventualmente dá passos atrás e demos passos atrás, mas nós temos aí pela frente um belo desafio. Professor Dilgo, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Quero agradecer a sua participação, sua contribuição, recomendar mais uma vez para todos que nos assistem e nos ouvem o seu livro, Revisitando os Sinais, onde ele traz muito do que falou aqui, em detalhes, se aqui o tempo era mais curto. Então, agradeço a todos e dizer que esse é o 7º episódio, tem mais 5 episódios que vocês poderão ver nos próximos capítulos. Muito obrigado. Até a próxima. Então.